E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e nós vamos aqui entender sobre os princípios básicos da educação segundo a Bíblia. Então, para começar aqui, então esse canal vai direto ao ponto sobre algumas coisas, sem parábolas, sem interpretações além. O que eu quero te entregar aqui é conhecimento direto para que você crie a sua intimidade com Deus efetivamente, diretamente. E aí, o que motiva tudo isso, né? Oséias 4:6, ó. Eis que meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Segundo Oséias, nessa palavra, o que está faltando para o povo dele é entender e conhecer da palavra. E eu acredito que é o mesmo que está acontecendo com o nosso povo, com a gente hoje. A gente delega esse conhecimento da palavra para o nosso pastor, para o nosso líder espiritual, seja ele de que religião se for, nosso padre, enfim. E a gente considera que a leitura com ele ali, da interpretação dele, que a gente vai criar intimidade com Deus. Mas não é bem isso que Jesus nos ensinou. Esse aqui é o Razonildo, ele tem um nome caricato mesmo, ele é uma caricatura, tá? Ele vai ser o nosso avatarzinho. Ele chama Razonildo porque ele foca na razão. O cara da razão, ele tem pouca fé. O foco dele é na razão. E aí, pessoal? João, né? 4:8-23. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas senão por mim. Não é senão pela igreja, senão pelo templo, senão pelo... Não tem isso. Senão pela oferta. Vamos entender isso aqui, ó. Se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também meu Pai. E desde agora os conheceis e viste. Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Felipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostrar-nos o Pai? Porque o Felipe pede para ele, né? Me mostra então, como é que é o caminho e tal. Eu sou o caminho. Não crês que estou no Pai? Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, pois eu vou para o meu Pai. Crede-me quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Entende? Se você não crê no que eu estou falando, creia pelas obras. É como se nós, seres humanos, fôssemos duvidosos desde sempre. Mas se você não quiser crer porque eu estou falando, observe as minhas obras. E aí, olha que interessante, Jesus fala disso, né, em forma de parábola e tudo mais, mas ele fala assim, ó, você vai conhecer a árvore pelo fruto que ela deu. Não tem outra forma. Então, o fruto da videira é a uva. Ao ver a uva, ao degustar da uva, você vai saber que aquilo é videira. Não tenha dúvida. Então, observa direitinho o fruto das pessoas, né? Observa direitinho os frutos que essas pessoas estão girando ao redor dela. Porque o fruto não cai longe da árvore. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no meu nome. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Mas entenda, eu farei, você pode pedir em meu nome, eu vou fazer, desde que você entenda que eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entende? Você está entendendo? Se você pedir em meu nome, eu vou fazer. Tá? Você tem que me conhecer. E aí é por isso que essa música de fundo aí, ela é bem sobre isso. Você precisa criar a sua intimidade com seu Deus, com seu Jesus, com a linha que você entender. Mas a sua intimidade por você mesmo, fazendo a ponte direta, a ligação direta, sem pedágio. O pedágio é um complemento para aquela estrada, efetivamente. Mas ela já existiria sem ele, tá? Porque ela já existe. Já existe a ponte entre você e Deus, entre você e Jesus, pelo menos à luz da Bíblia. Você não precisa de intermediário. Você pode querer tê-los, não tem problema. Vá ao culto, ajude, trabalhe na obra, enfim, faça tudo isso. Mas você não precisa, é uma escolha. Entenda isso. Eu vejo igreja com fixação com o demônio, fixação com a não salvação. A salvação não está na igreja. A salvação está na palavra. A salvação está em Deus, em Jesus. É lá. Tá bom? Vamos em frente. Eu passei por um desafio pessoal e foi isso que me fez me conectar com a Bíblia e poder trazer isso aqui hoje para vocês. Há uns anos atrás eu passei por uma grande decepção, assim. Eu olhei para trás, olhei para minha vida e falei, cara, eu não estou vivendo o que eu gostaria. Então, o que eu preciso fazer para que as coisas parem de dar errado para mim? Eu acho que é uma pergunta clássica que algumas pessoas já puderam se fazer. E aí, eu comecei a pensar que eu deveria buscar instrução. Tá bom, mas instrução aonde? Com quem? Em que sentido? Seria bom pra caramba se a vida tivesse um manual, né? Porque eu sou o cara que lê o manual, eu gosto de ler manual. Por onde eu deveria passar? E aí,
eu tinha algumas opções, que era, vou perguntar para alguém, vou perguntar para alguém mais velho, essa pessoa tem sabedoria, mas o que eu entendi é o seguinte: se todo mundo conseguisse ter sucesso naquilo que se propõe, e sucesso, pessoal, não estou falando de dinheiro aqui, tá? Não estou falando de fama, não estou falando de nada disso. Então, sucesso é conseguir realizar aquilo que você se propôs. Isso é sucesso. E aí, seja na esfera que você decidir, quiser, enfim. Então, se todo mundo conseguisse realizar aquilo que planeja, que gostaria, a realidade, a maioria das pessoas que eu tinha contato, que eu tive a oportunidade de conversar, não tinha alcançado as coisas que eu gostaria. Então eu vou no pastor, vou no padre, vou buscar um aconselhamento, alguma coisa nessa linha. E aí eu fiquei pensando, cara, isso seria tão bom se a vida tivesse um manual. E aí, então, eu lembro, porque a única parte da Bíblia que eu tinha lido até os 30 anos, alguma coisa nessa linha, era o Novo Testamento. Mas eu não li o Novo Testamento todo, eu li os livros. Então, principalmente Marcos, né? Como chamo Marcos, essa identificação aí. Mas eu tinha lido Mateus, Lucas, enfim. Eu lembrei disso aqui. Então, isso aqui para mim é muito importante, é muito emblemático. Vinde a mim todos os que estão cansados de carregar seus pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim vos acharei descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. A mensagem aqui, é aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Não é aprendei do seu pastor, aprendei do seu padre, do seu líder religioso, aprendei de mim. Venha ter intimidade comigo e eu vou resolver essas coisas, eu vou te ajudar a carregar esse fardo, né? Então, foi aí nesse momento que eu decidi que eu ia passar por essa camada aqui, né? E isso aqui ia ser meu guia, que a Bíblia poderia me ajudar nesse contexto. A sua jornada é só sua, tá? Então, cada um vai ter o caminho, as escolhas, a bifurcação que teve que escolher, a coisa que passou para lá, a coisa que passou para cá, enfim. Cada um vai ter a sua própria linha, tá? E, além disso, não quer dizer que tá errado, que foi melhor, que foi pior. Você vai atrás daquilo que você considera que é certo, que é bom. Mas se a sua jornada é sua, por um tanto de coisas na vida, por que não seria sua a sua jornada de buscar a Deus, né? De encontrar Jesus, enfim. Estou usando esses termos aqui, mas eu acredito bem numa outra linha, assim, bem menos evangélica, padrão, ortodoxa, tá? Eu acredito muito mais na intimidade com você mesmo. Se você é imagem e semelhança do Criador, a busca deveria ser por você, né? Por você e seu povo, né? Porque eu começo esse vídeo falando, olha, o meu povo padece porque não conhece a palavra. E eu acredito realmente nisso. Então, Hebreus aqui, na carta de Paulo para Hebreus, ele fala o seguinte, apesar de que a essa altura já devesse ser mestres, ainda estás precisando de alguém que vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Quer dizer, está chamando a gente de criança, né? Ou o povo hebreu naquela época, tá bom? Mas eu não acho que mudou, gente, tá? Essa é a minha linha de pensamento. Eu acho que a gente ainda está esperando a papa, sabe? E a gente já deveria estar mastigando aí os legumes, né? Mastigando o cereal, enfim. E é como se a gente fingisse que não tem dente. E tudo que não é utilizado nesse planeta acaba destruído. Então, se você não usar seus dentes, cara, esqueça, eles não vão ser úteis para você. E se eles não forem úteis, seu corpo vai expurgar, porque não tem por que manter aquela energia ali. Então, uma das coisas que a gente tem, a capacidade cara, você pode ter sua intimidade com Deus. Não delegue essa intimidade a ninguém. Seja o seu líder religioso, o seu pastor, seja quem for. Não há necessidade que você faça isso. Você pode utilizar, né? Você pode ir para a sua igreja, para o seu templo lá. Eu vou fazer um vídeo só sobre igreja depois. Você pode ir para o seu templo, acrescentar coisas à sua leitura, à sua percepção, à sua interpretação. Tá bom. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Não estou falando que você não deve, você não pode, não estou falando nada disso. A intenção aqui não é colocar regras de nada para lugar nenhum, mas é te convidar a pensar sobre isso, tá? Então, se você estiver com alinhamento, né, no caminho da descoberta, da intimidade com Deus, com Jesus, você pode ter uma linha direta com Jesus. Você não precisa passar pela igreja. Perceba, eu não estou falando que você não deve, que você não deveria. Eu estou falando que você não precisa. Você pode sim criar a sua intimidade com o seu Deus.
do jeito que você considera que ele é, do jeito que você considera que é importante. Lembra que você é a imagem e semelhança do Criador. Não sou eu que estou falando isso, está escrito em Gênesis. Não existe uma interpretação mais certa ou mais errada, porque perceba, seu pastor, seu líder religioso, ele começa o seu culto, a sua missa, seja lá o que for, e ele lê com você um pedaço da palavra e te explica o que ele considera que é aquilo ali. Porque ele estudou teologia, isso quer dizer que é certo? Porque ele era doutor da lei, quer dizer que crucificar Jesus foi ok? Entenda? Quem crucificou Jesus, quem perseguiu Jesus, não foi o povo teoricamente ignorante, foi o povo sábio, sabedor da lei, enfim. E várias passagens Jesus diz, né? Pai, agradeço por não ter mostrado isso aos letrados e sim aos humildes, né? Aos mais simples. Então, por que é que a sua leitura está errada, cara? Por que é que você tem medo de ler a Bíblia? Não precisa, né? Tudo que é necessário que você saiba já está na Bíblia. E o que era que necessário que fosse, já o está. Essa frase, ela guarda muito significado e ela é mais profunda, mas, enfim. Então, esquece isso, assim. Mas eu acabo falando um palavrão. Mas eu bebo fim de semana. Mas, cara, Jesus, pelo que eu entendo, Jesus voltou por você mesmo, né? É pra você, não é pro santo. Porque eu não sou santo, eu não posso falar da Bíblia. É o contrário, cara. Porque eu sou santo, eu não posso falar de Jesus. É o contrário. Olha Paulo, cara. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E se seu pastor, ou seu líder, ou sua igreja acredita em algo diferente disso, talvez eles devessem ler um pouco mais, tá bom? Você pode complementar a sua visão com a do seu pastor, com o seu líder religioso, com seu amigo, com seus filhos, não tem problema. A minha proposta aqui é não delegue a eles, né? Ninguém vai interpretar a Bíblia do seu jeito, porque você viveu a sua vida. Você teve a sua escolha, você tem o seu momento. Então, isso é muito particular seu. E o principal, tá bom? O principal, é permitido mudar de visão diante de uma nova descoberta. Então, por exemplo, você leu lá a história de Davi. Vou te dar o meu caso. Isso aconteceu comigo. Eu li lá a história de Davi. E, puxa vida, li várias vezes, porque é maravilhoso. Se tiver oportunidade, leia você mesmo. Porque todo mundo só recorta a história. E ela, na íntegra, ela te apresenta uma visão holística muito maior. O Davi vai lá e pega as 5 pedras no rio para colocar na funda para derrotar o Golias. E aí, eu tava vendo um pastor, e é um pastor que eu gosto muito, porque eu não tenho muito essa... eu quero ver a pregação, eu quero ver como que esse cara interpretou essa pessoa. Pode ser mulher, tá, gente? Então, de novo, tô falando o cara aqui, mas é a pessoa. Esse pastor, ele fez uma viagem para Israel, e aí ele estava comentando sobre a Bíblia com uma israelita, e ele fala assim, porque quando Davi pegou as 5 pedrinhas e foi derrotar Golias, eu fico me perguntando as outras pedrinhas. Aí ela virou para ele, a israelita, e se ele contando. Ela fala assim, mas eram 5 gigantes. Aí o pastor fala assim, não, na Bíblia está escrito que era 1. Aí ela vira para ele e fala assim, mas aqui, em Israel, em Jerusalém, todo mundo sabe que eram 5. Você acha que Davi pensou que ia errar uma pedra? E aí, silêncio. Não achou que ele ia errar. Ao meu ver, tá? Então, essa é uma mudança a partir de uma interpretação de uma pessoa que eu considero que está mais próxima que eu disso. Então, para mim, faz muito mais sentido que fossem 5 gigantes, e ele pegou 5 pedrinhas, uma para cada, literalmente, do que apenas 1. E aí tem toda uma conexão com os possíveis nefilins, né? Do início da vida, do início da terra, e aí dilúvio, aí não morreu todo mundo. Tem uma construção sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui imagine o seguinte, você interpretou uma certa coisa, escutou de alguém algo que se conecta mais com o que você imaginava, ou que você, enfim. E aí você decidiu trocar de interpretação. Qual é o problema nisso? Não há problema nisso, ao meu ver. Então, é isso, a gente vai mudando, como tudo vai mudando, a gente vai evoluindo. Inclusive, uma das coisas que vai evoluindo é as nossas crenças deveriam evoluir. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que esse mundo é um mundo de movimento. Então, quando nós nascemos, nós estamos caminhando para o abismo, a morte, efetivamente. Essa é a única certeza que a gente tem. Então, o meio do caminho o movimento que a gente vai fazer daqui até lá, é isso que importa, né? Então, beleza. Então, entenda o seguinte, essa jornada é só sua, tá? E ninguém pode tirar isso de você. Não delegue a sua intimidade com Deus, tá? Não tenha medo de errar. Se você tiver um ambiente cristão, você será repreendido e saberá que foi com amor, né? Você não vai ter dúvida.
Então, por exemplo, olha, pastor, eu entendi isso aqui da minha Bíblia, ou olha aqui, ô padre, eu entendi isso aqui da minha Bíblia. Tá? Você não vai virar chacota se você levou uma interpretação diferente. Pelo menos não deveria, tá bom? Você vai receber instrução a partir daquele momento. E aí, o que grandes sábios, né, vão fazer eles vão te dar novas instruções, provavelmente, né? Beleza. O mundo está perdendo a oportunidade de ter a sua interpretação sobre essas coisas. Eu não estou falando para você criar um canal no YouTube, estou falando dentro de casa mesmo. Então, a sua interpretação, seja você homem, mulher, menino, criança, ela é muito importante para o planeta. Mas para isso, você precisa ir lá adquirir conhecimento. Entenda o culto, entenda os pastores como pessoas que instruem. Eles dão a direção. Conhecimento e intimidade é com você, tá bom? Não tenha essa ilusão. Ninguém é melhor do que você porque estudou. Os doutores da lei é que perseguiram Jesus. Cuidado, presta bem atenção nisso. Será que ele é o dono da verdade mesmo? Será que eles é que sabem? Será que é o outro? Não, eu posso saber também. Cara, eu sei ler, eu sei interpretar texto. É mais difícil. Eu não tenho a disciplina. Você tem uma vida para fazer isso. Você lê um capítulo por dia, alguma coisa nessa linha, você vai conseguir. Agora, precisa do mínimo de organização. Entenda o seguinte, esse Deus é um Deus de organização. Não tem como fugir. Olha um formigueiro, cara, não tem bagunça. Olha uma colmeia, não tem bagunça. Olha qualquer bando de qualquer animal. Olhe qualquer espécie de planta. Existe uma ordem, uma organização. Esse é um conceito básico deste planeta, na minha visão, tá bom? Entendendo o design inteligente parte de uma organização. Não é confusão. Não tem nada confuso nesse planeta. A gente aqui não descobriu a Fórmula 1. Eu não tenho dúvida. Então, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Pessoal, eu estou pegando esses versículos aqui só para exemplificar o que eu estou falando. Não estou inventando a roda, não estou falando nada demais. Está escrito, vai ler. É só isso, tá bom? E aí a música do fundo aqui, a música de fundo desse vídeo é Eu Sou Teu Pai, numa versão cover, que eu prefiro particularmente. Fala que Deus, né, quer criar intimidade com você, não precisa de outras coisas. E onde você cria intimidade com Deus? Não é no culto não, gente. Não é na igreja, não é na roda, na gira. Não é. Você cria intimidade com Deus no seu quarto, quando você se recolhe, quando você vai fazer suas orações, quando você vai ler, fazer seu devocional. Pode chamar de devocional, pode chamar de leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia, tá? Não faço devocional, efetivamente. Talvez não seja esse o caminho para você, mas algum vai ser, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, não deixe de se inscrever, de dar seu likezinho e compartilhar com o que você acha que precisa. Aqui na tela vai estar aparecendo em algum lugar um vídeo para você continuar aí seus estudos. Se você considera que esse foi um bom estudo, fique à vontade aí para clicar no próximo e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.